É o que eu penso. Me diz uma coisa. Vamos lá. Me diz uma coisa. Na boa agora. De repente, os teus colegas têm o mesmo pensamento. Você faria o quê no meu lugar? Tiraria quem? Opa, peraí. Não é isso também, mas não é só por causa disso. É aí que entra quem entende futebol, que não entende. Salve, galera! O Grêmio foi eliminado pelo Corinthians nos pênaltis na partida pela Copa do Brasil e o Renato Gaúcho ficou inconformado e perdeu a paciência na entrevista coletiva pós-jogo. Parece que o treinador já está com vida curta no tricolor gaúcho. Se liga só no que ele falou. Sua casa aqui na região metropolitana tem alguns temas latentes em relação à partida de hoje. O desempenho, acho que nitidamente foi abaixo do que o time vinha apresentando nos últimos jogos. Tem alguma explicação para isso? O segundo tópico também, você colocou, por exemplo, o jogador para bater pênalti, não bateu bem. Os jogadores estavam descontados em campo fisicamente, nitidamente, foram para a cobrança, também não conseguiram. E tradicionalmente eles são substituídos no segundo tempo. Também jogadores que você fez a seleção, por exemplo, deixando o Arezzo de fora, a gente sabe que tem 4 estrangeiros, deixou 2 outros reforços recentes no banco, mas acabou não utilizando. Dá para dizer, né, e você vinha elogiando até mesmo o elenco pelo rendimento recente, na toa que ganhou do Atlético Paranaense na Arena Baixada. Todas essas escolhas, dá para colocar na conta do treinador a eliminação de hoje? Posso rir da tua cara ou não? Bom, já estou rindo então. Mas vou explicar as tuas perguntas. Em primeiro lugar, o time não esteve tão bem como nos outros jogos. Em segundo lugar, o time estava descansado. O time não atuou esse final de semana. Quem atuou foi outra equipe. Em terceiro lugar, eu não poderia tirar alguns jogadores que, mesmo esgotados, são batedores de pênalti. Aí você vai me falar, mas eles erraram. O Zico errou pênalti na Copa do Mundo. Treina pênalti, eles treinam todos os dias. Todos os dias. É o que eu penso. Me diz uma coisa. Vamos lá. Me diz uma coisa. Na boa agora. De repente, os teus colegas têm o mesmo pensamento. Você faria o quê no meu lugar? Tiraria quem? Opa, peraí. Não é isso também, mas não é só por causa disso. É aí que entra quem entende futebol, que não entende. Não estou falando que você não entende. Você quer que eu coloque o meia aberto? Quem vai marcar o lateral adversário? Se eu for discutir futebol aqui, eu vou engolir vocês. Não adianta. Não adianta, coloca o fulano. Mas coloca o fulano aqui, a tua parte tática não existe, então. Bota o ponta lá, quem vai marcar o lateral adversário? Então é muito fácil, tá vendo? Como pego vocês, é muito... troca Joaquim pelo Manelzinho, mas o Manelzinho não sabe jogar aqui. Eu pensei que ele jogasse. Eu faria tudo de novo, sim. Se o Grêmio tivesse ganho hoje o jogo, o passado, estava todo mundo feliz aqui, todo mundo elogiando. O mesmo time que jogou hoje foi muito superior e nós merecíamos ter ganho o jogo em São Paulo do Corinthians. Nós não ganhamos. Hoje nós não fomos tão bem. Apesar do Corinthians ter jogado aqui, o Corinthians foi melhor do que a gente. Nós somos melhor do que eles no primeiro tempo, o Corinthians foi melhor do que a gente no segundo tempo. O Corinthians foi muito mais feliz nas cobranças de pênalti. Pronto. Agora, vão me falar que a gente não treina pênalti, pelo amor de Deus. Mas tem gente que vai falar. E são os melhores batedores que erraram. E são os jogadores que batem em pênalti. Dificilmente eles erram. Hoje, infelizmente, os 3 melhores batedores, juntamente com o Reinaldo, erraram os pênaltis. O que eu vou fazer? A vida é assim. Renato, você falou sobre tentar algo diferente, colocando o Diego Costa na frente e tirando um zagueiro. Só que foi nítida a piora do Grêmio na partida quando saiu esse terceiro zagueiro. O Grêmio voltou a jogar com aquele 4-2-3-1, bastante utilizado, principalmente no início do ano. Por que isso acontece no Grêmio? Por que o Grêmio, nos últimos jogos, joga melhor com 3 zagueiros e quando tem 2, não joga tão bem assim? E se me permite mais uma, por que o Alexandre Mendes não estava à beira do campo hoje? O Grêmio não estava bem no jogo, com os 3 zagueiros. Eu tinha que arriscar um pouco. Eu tirei um zagueiro, que estava com um cartão amarelo, no caso o Cânimo. Coloquei mais sangue novo hoje no lugar do Felipe no meio de campo, que é rapidinho, podia cobrir, até porque nós iríamos deixar espaço para o time do Corinthians e nós iríamos atacar. Então eu tentei algo diferente que não estava dando certo. Eu tirei um zagueiro, coloquei um atacante. Só que o atacante, infelizmente, está 2 meses sem jogar. O Diego não está naquele ritmo que estava 2 meses atrás. Então eu, como treinador, tinha que tentar alguma coisa. Tentei. Mas, infelizmente, nós damos ainda mais espaço para o time do Corinthians, porque o time do Corinthians estava bem postado atrás, estava com 3 zagueiros, 3 volantes praticamente, e o Grêmio deixou espaço. Por isso que nós encontramos algumas dificuldades no segundo tempo, justamente por isso. Tinha que arriscar, tinha que ir para dentro deles, tentar alguma coisa. O time não estava bem.
Infelizmente, mesmo com as trocas, o nosso time não se encontrou hoje. A segunda é o quê? Parece que a crise no tricolor gaúcho vai aumentando cada vez mais e a torcida não reagiu bem a essa eliminação da Copa do Brasil. O Renato e outros jornalistas continuaram repercutindo essa eliminação, mas antes de ouvirmos o que eles têm para dizer, não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para que você possa continuar acompanhando as notícias do nosso futebol todos os dias por aqui. Bora pro vídeo! O time descansou no final de semana, então não tem desculpa para o time estar cansado, bem pelo contrário. Não fiz as substituições no segundo tempo justamente por isso, porque eu conheço quem está em campo, sei que eram os meus melhores batedores. Se eu tirasse eles, iria para pênalti, como foi, eu poderia não ter os melhores batedores. Mas agora todo mundo vai falar que o Grêmio não treina pênalti, por que não substituiu. Mas o futebol é assim, eu já estou vacinado. Quando não se ganha, não se faz nada, não se treina, todo mundo é ruim. É o trabalho de vocês. De vocês, falo de alguns, não é de todo mundo. A gente trabalhou, fez tudo certinho. Hoje, por exemplo, se a gente vence nos pênaltis, estava todo mundo feliz aqui, elogiando a tática, foi muito boa. O que eu posso falar para vocês, que o meu time não teve tão bem hoje, méritos do Corinthians, que soube marcar também muito bem o meu time. Meu time foi pouco criativo hoje, criamos algumas situações no primeiro tempo, no segundo tempo o Corinthians foi melhor do que a gente, criou as melhores oportunidades, foi para pênalti e infelizmente meus melhores batedores erraram. Renato, boa noite, aqui no fundo à sua direita. Eu quero te perguntar sobre a tua postura ao fim da cobrança de penalidade, porque você saiu direto para o vestiário, atravessou o gramado, foi para o vestiário, deixou os jogadores para cumprimentarem a torcida sozinho, o Vijaçante e o Kahneman, dois dos líderes do elenco, levaram o resto do grupo até o Círculo Central para agradecer o apoio da torcida. Essa sua ação, ela é de insatisfação com o grupo de jogadores pela partida de hoje? Ou queria entender o porquê disso? Não. Eu saí de perto dele simplesmente para falar com a arbitragem. Fui lá cumprimentar o trio de arbitragem e depois eu vim para o vestiário normalmente. Tenho que agradecer mais uma vez ao nosso torcedor que compareceu aqui, deu uma força, apoiou. O torcedor está triste, como nós estamos, e infelizmente não deu. Renato demorou para mexer, fez a leitura equivocada, questionou repórteres na entrevista, está acuado, está agressivo, tá reagindo de uma forma muito, muito ruim, está sofrendo já um desgaste nítido por tudo que aconteceu esse ano no Rio Grande do Sul, né? Ele cita isso a todo instante. Tá? O Renato está com dificuldades para controlar muitas questões que fogem, né, da sua alçada, né, porque, enfim, é claro que o Grêmio passou por algo que nenhum outro clube passou, né, porque mesmo o Inter, com toda a dificuldade sofrida também, já voltou para o Beira-Rio, o Grêmio ainda não voltou para a Arena, o Juventude nunca saiu do Alfredo Jaconi. Então, por mais que as pessoas minimizem, né, essa questão da logística, que o Renato bate tanto nisso, que parece realmente algo relacionado a um tipo de choro, né, do tipo, meu Deus, o cara só fala nisso, reclama disso. Mas, cara, eu não tô lá para saber, deve ser complicado mesmo, os caras não dormem em casa, tem uma logística completamente complicada nesse momento, né? O Grêmio definiu o Couto Pereira como o estádio das oitavas de final da Copa do Brasil e agora da Libertadores. Então o Grêmio segue em Curitiba, mas tem que fazer um jogo em Cuiabá, então tem uma parte da delegação que vai ficar em Curitiba para programar esse jogo em termos de logística, staff, né, tudo. Os caras estão em Curitiba para ficar para esse jogo de terça-feira contra o Fluminense e outra parte da delegação viaja para Cuiabá para poder cumprir tabela, né, no Campeonato Brasileiro. Então, cara, os caras não vêm para Porto Alegre, os caras não dormem em casa, sério, é uma loucura realmente. E o Renato está desgastado com tudo isso, está muito claro, né, que ele está desgastado com tudo isso. Mas mais do que isso, ele está desgastando o torcedor. O torcedor está sentindo um Renato meio que caminhando para um fim de ciclo, por um desgaste que pode ser excessivo se os resultados não vierem, e eles norteiam todo o processo, né? A diretoria do Grêmio, ela é um pouco, digamos assim, dependente, né, da estrutura Renato Portaluppi, né, porque ele muitas vezes, ele que dá a cara a tapa, ele que responde pelo clube, ele que fala pela instituição, ele que muitas vezes faz as suas escolhas e responde por elas, enquanto que muitas vezes a diretoria não se apresenta para dar explicações. Então o Renato é um escudo muito cômodo, né, para os caras. Então por isso que quando a gente fala que o Renato está desgastado, a perspectiva de saída do Renato ela é muito mais por uma tendência de saída do treinador, por vontade do treinador, do que propriamente por uma demissão.
O Renato não corre risco de demissão, até porque os dirigentes entendem que retirar Renato, que é aquilo que eu sempre falo para vocês, nesse momento faz com que a estrutura desabe. Seria uma ruptura muito significativa no momento crucial em que o Grêmio ainda não se afastou devidamente da zona do rebaixamento no Brasileiro. Então, não é o momento. E aí, você acha que o Renato Gaúcho ainda vai durar muito tempo no comando técnico do Grêmio? Ou acha que essa passagem está cada vez mais perto do fim? Deixa a tua opinião aí nos comentários e não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para que você possa continuar acompanhando as notícias do nosso futebol todos os dias por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo!